Queridos, nós vamos dar início a uma série de mensagens hoje chamada Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão, tá? Essa série de mensagens se chama, mais uma vez, Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão, tá? E o tema que a gente vai tratar hoje se chama Perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos porque fomos perdoados. Amém, irmãos? O texto que a gente vai usar aqui para poder fazer essa reflexão está lá em Mateus capítulo 18. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Mateus, capítulo 18, verso 21. Todos acharam? Amém? Podemos ler? E o texto diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Jesus, comunica, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento e cultiva essa mensagem, Pai, em nossos corações, para que ela dê frutos, para que ela transforme a nossa vida, Pai. A despeito de mim mesmo, Pai, comunica a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante nessa noite aqui, Senhor. Glorifica o Teu nome. Amém. Queridos, no contexto do capítulo 18, nós percebemos Jesus, se a gente voltar alguns versículos, nós percebemos Jesus dando uma orientação para os seus discípulos, que era qual? Se reconcilie e perdoe os seus irmãos. Vá atrás disso, se reconcilie. Essa é até uma passagem famosa, se a gente voltar alguns versículos, quando Jesus orienta os seus discípulos a irem até aquele que pecou contra ele. Se essa pessoa se arrepender depois que ele expôs o pecado dele, ele ganhou o seu irmão.
Mas se ele não se arrepender, a orientação é que leve um ou mais duas testemunhas para poder apontar esse pecado diante dessa pessoa. E se ele não se arrepender, então a orientação é que leve até a Assembleia dos Santos, até a igreja, para poder comunicar o pecado que essa pessoa cometeu. E se ela ainda assim não se arrepender, então Jesus diz que ele deve ser considerado publicano e pecador. Nas próximas mensagens que a gente vai tratar aqui, nós vamos tratar esse texto de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais específica, mas o que interessa para a gente nesse contexto é entender que Jesus está orientando seus discípulos no contexto do capítulo 18 a se reconciliar, a perdoar, a ir em direção ao seu irmão e buscar essa reconciliação. Essa é a ordem de Jesus. Então nós chegamos ao texto base que a gente acabou de ler aqui. E entra em cena um discípulo intempestivo chamado Pedro, que chega até Jesus e diz o seguinte, parafraseando, tudo bem, entendi que eu tenho que me reconciliar, entendi que eu tenho que ir ao encontro da pessoa que pecou contra mim, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Essa é a pergunta de Pedro. Eu tenho que perdoar 7 vezes? E é interessante, irmãos, porque essa pergunta de Pedro comunica muita coisa. Comunica muita coisa. Em primeiro lugar, comunica o contexto histórico e religioso daquele tempo. Porque no Talmud, que é aquele livro que tem os comentários dos rabinos e etc., a gente vê a orientação de que o perdão deve ser concedido até 3 vezes. No máximo, até 3 vezes. Então, Pedro, achando que estava sendo hiper generoso, ele pensou que estava grandão ali com Jesus. Eu tenho que perdoar 7 vezes? E é interessante, irmãos, porque tanto Pedro como a orientação dos rabinos, elas eram extremamente equivocadas e não se distinguiam no seu problema. Por quê? Porque tanto os rabinos como os Pedro problematizavam a questão do perdão porque eles estabeleciam métricas para o perdão. Eles estabeleciam um número fechado para o perdão. Tem que perdoar 3 vezes. Tem que perdoar 7. Só que no final das contas, a gente vai perceber aqui, ao longo do texto, que não existe métricas para o perdão. Não existe fronteiras para poder perdoar. Só que o mais interessante de tudo isso é que essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos. Até que ponto eu tenho que perdoar? A gente não se pergunta muitas vezes isso? Talvez não na forma como Pedro coloca. É 7, é 3, é 4. Talvez a gente não coloque essas métricas. Mas em determinadas circunstâncias a gente se pergunta, até que ponto eu tenho que perdoar? Porque existem questões, irmãos, que são tão difíceis para a gente, que nos desgastam tanto, que geram tantas cicatrizes no nosso coração, que a gente se pergunta, até que ponto eu tenho que perdoar isso aqui? Até que ponto eu tenho que tolerar? Até que ponto eu tenho que aceitar tudo isso? A gente se pergunta. Porque no final das contas, irmãos, nós não queremos ser feitos de bobos. Não é? A gente não quer ser feito de tolo. A gente não quer sofrer. A gente não quer quebrar a cara. Então a gente faz essa pergunta de Pedro. Até que ponto? Até que ponto a gente tem que perdoar? E por isso nós criamos uma predisposição a não perdoar. Porque já existe uma questão no nosso coração que nos impede. E é interessante porque hoje, na nossa sociedade, existe um conceito político, filosófico, que tem dado conta de que o perdão ele não resolve as questões sociais. Que o perdão ele não é plausível do ponto de vista das relações. Por que tem gente que pensa dessa forma? Porque elas acreditam que o perdão ele fomenta a injustiça. Tem gente que acredita que o perdão fomenta a iniquidade das pessoas. Fomenta a complacência das pessoas. Porque a pessoa ela fica tranquila, sabendo que em algum momento ela vai ser perdoada. Então tem gente que acredita que o perdão não tem qualquer tipo de viabilidade para a vida prática.
Então essas pessoas, ao invés de direcionar perdão para as ofensas, elas retribuem com ofensa e se tornam verdadeiras justiceiras. Não é isso que acontece? Principalmente na rede social. Principalmente na rede social. A rede social virou um campo de batalha, aonde se a gente pisar num campo minado, a gente é cancelado, a gente é destruído, a nossa reputação vai para o ralo, porque as pessoas vão nos lixar e vão acabar com a gente. A rede social tem sido assim. As mídias têm sido assim. Repercutiu um caso lá nos Estados Unidos da atriz Whoopi Goldberg. Acho que a maioria aqui conhece ela, né? Aonde ela fez um comentário extremamente infeliz sobre o Holocausto. Ela fez um comentário extremamente infeliz. E ela foi massacrada na rede social. Ela foi massacrada nas mídias. E sabe qual é o mais interessante de tudo? Ela pediu desculpa. Ela pediu perdão. Ela se retratou. Ela disse que não sabia exatamente o que estava falando e pediu perdão. Mas ainda assim, as pessoas lincharam, espizinharam e tentaram destruir ela de todas as formas. Até que um judeu chamado Nathan Hirsch, comentando sobre essa situação, porque dentro desse contexto todo ele é o maior interessado, afinal de contas ele é judeu. Ele diz o seguinte: os comentários de Goldberg foram ofensivos, foram infelizes. Porém, eu creio na tradição bíblica de perdoar aquele que se arrepende. Me sinto preocupado com o fato de que a necessidade de cancelar, até mesmo aqueles que estavam dispostos a mudar, não tem servido para diminuir a intolerância. E isso é forte, irmãos. Isso é extremamente problemático. O que esse judeu chamado Nathan está dizendo é o seguinte: quando as pessoas são canceladas, mesmo quando elas se retratam, mesmo quando elas se desculpam, mesmo quando elas pedem perdão, isso não tem sido suficiente para acabar com a cultura da intolerância. Pelo contrário, só tem aumentado. Essa é a sociedade que a gente tem vivido, irmãos. Essa é a sociedade que a gente tem vivido, aonde o perdão perdeu a sua viabilidade, a sua plausibilidade, ela foi perdida completamente. Porque hoje, na cultura da sociedade, perdão é coisa de frouxo, é coisa de bobo, é coisa de gente que não está preocupado com justiça. Essa que é a grande realidade. Só que a resposta de Jesus a Pedro, ela é no mínimo interessante. Ele diz o seguinte: você não deve perdoar 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aqui? Faz a conta aí. Quantas vezes tem que perdoar? Mas será que esse é o intuito de Jesus quando ele fala isso? Será que esse é o intuito de Jesus? Existe toda uma interpretação teológica para poder falar sobre os números, o significado que o número tem, que o 7 é o número perfeito, assim como o número 10 também é na cultura judaica. Então Jesus multiplica o 7 pelo 10 e mais uma vez por 7. Então, no final das contas, a gente não é para considerar o resultado. Porque a ideia de Jesus aqui é estabelecer uma conta complexa para poder dizer, no final das contas, que não existe métrica para perdoar. Jesus está fazendo uma conta complexa aqui para, no final das contas, dizer para a gente o seguinte: não faz conta. Perdoa. Quantas vezes for necessário, perdoa. Porque o perdão, irmãos, não é uma métrica. O perdão, ele não é uma soma, não é um número fechado. O perdão é uma disposição de coração. O perdão é o estado da nossa alma. Se esse é o estado do nosso coração, se esse é o estado da nossa alma, então toda vez que for necessário, nós perdoamos. Agora, quando nós estabelecemos métricas, nós nos enveredamos no problema de Pedro. Até que ponto? Até onde? Até que parte?
Então, nesse segundo momento, nós percebemos que não existe fronteira para perdoar. Não existe limite para perdoar. Jesus está ensinando que todas as vezes que for solicitado perdão da nossa parte, quando alguém se arrepende, nós devemos perdoar. Nós não temos a opção de não perdoar. Essa é que é a grande realidade. Nós não temos essa opção. Para poder exemplificar, irmãos, um cristão chamado Brandt, de Dallas, ele teve que testemunhar a morte do seu irmão, da pior forma possível. Uma policial, uma mulher, ela terminou o expediente dela no trabalho e ela foi para casa muito cansada, no seu apartamento. Só que ela entrou no apartamento errado e encontrou imediatamente um homem. E sem pensar duas vezes, ela sacou a arma e matou aquele homem. Na sua suposta casa. E não teve outra alternativa. Não teve. Essa pessoa, essa policial, ela foi condenada, ela foi julgada e ela está presa até hoje. Só que o ponto alto dessa situação toda foi quando no julgamento, quando se separa um momento para os familiares falarem alguma coisa para o sentenciado, o irmão desse homem aparece e diz o seguinte: eu te amo como pessoa, não desejo nada de ruim para você. Após se dirigir para a juíza, ele perguntou: não sei se isso é possível, mas posso dar um abraço nela? Essa foi a posição do irmão daquele homem que morreu, morto por aquela policial. Até que ponto a gente tem que perdoar? Até onde for necessário, por mais custoso que seja. Nós não temos a opção de não perdoar, por mais difícil que seja. E esse homem, ele o fez. E é óbvio que naquele tempo gerou uma problemada, uma discórdia, uma enxurrada de coisas e informações naquele tempo, mas trouxe um impacto muito positivo para a vida de muita gente, a atitude cristã daquele homem. Então esse é o ensino que Jesus ele quer estabelecer quando ele diz: perdoa 70 vezes 7. Esteja pronto para perdoar sempre que for preciso. Essa é uma atitude própria de alguém que, em seu estado de coração, é chamado por Deus para perdoar. Essa é a atitude, irmãos. Essa é a atitude. Então Jesus ele se dirige para contar uma parábola. Jesus ele diz o seguinte, parafraseando aqui: por que que existe uma disposição de coração para poder perdoar de todo cristão? Por que que nós devemos perdoar sem fronteiras? Jesus ele vai explicar aqui na parábola o porquê. Por isso que Jesus ele começa a parábola dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um rei que vem prestar contas com um servo. Ou seja, ele está comunicando que esse exemplo prático, ele comunica uma realidade espiritual. Comunica a perspectiva e a dinâmica do reino de Deus. E é por isso que a gente deve prestar muita atenção nisso aqui. Tá? E essa parábola ela tem dois momentos importantes. Em primeiro lugar, na parte 1 da parábola, nós percebemos o perdão que recebemos de Deus. Essa é a primeira parte. Nós recebemos um perdão da parte de Deus. Segunda parte, o perdão que devemos conceder ao próximo. É basicamente essa estrutura da parábola. Nós recebemos um perdão da parte de Deus, mas nós devemos oferecer gratuitamente esse perdão ao próximo que a gente recebeu da parte de Deus. Amém? Então essa é a estrutura da parábola. E essa parábola ela conta sobre a história de um rei que foi prestar contas com um servo que o devia 10.000 talentos. Aqui na versão NVI a gente não tem essa descrição, mas na Almeida atualizada a gente tem essa informação. 110.000 talentos. Alguns historiadores dizem
que esse valor equivale a 174 toneladas de ouro. É muito ou é pouco? É muito. É muito. É o lastro da moeda. Estava estudando com a minha esposa sobre inflação. Ela me explicou. Enfim, esse era o lastro da moeda. 165 toneladas de ouro. Ou seja, para os padrões antigos e atuais, surreal. Completamente surreal. E esse homem, esse rei, em primeiro lugar, ele age de acordo com a justiça, com a ordem, com o direito. Ele diz o seguinte: olha, você não tem condição de pagar isso aqui, mas você vai trabalhar para mim como escravo. Você vai vender tudo e vai quitar uma parte dessa dívida e você vai ficar trabalhando para mim. Essa era uma atitude de praxe de uma pessoa que devia e precisava pagar uma dívida para alguém na antiguidade. Era isso que era feito. Só que esse homem, ele pede clemência, ele pede misericórdia. Ele se ajoelha e diz assim: tem piedade, tem paciência comigo que eu vou pagar tudo isso. Aí a gente percebe a segunda atitude do rei. No início, ele age de acordo com o direito. Na segunda parte, ele age de acordo com graça, com misericórdia, com compaixão. E ele perdoa a dívida daquele homem. E não só perdoa a dívida daquele homem, mas libera ele. Libera ele da dívida, da condenação, da culpa, de tudo. E é exatamente isso que significa perdão no grego. No grego, perdão significa liberar. Está liberado da dívida, está liberado da condenação. Eu não vou te prender mais aqui numa condição de culpabilidade. Eu estou te liberando. E é isso que o rei faz. Vai lá, fica à vontade, você está liberado. Não existe mais dívida sobre a sua vida. E de uma forma muito clara aqui, irmãos, esse rei é Deus. E esse servo é quem? Somos nós. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Toneladas e toneladas de ouro que sequer a gente conseguiria pagar com a força do nosso próprio braço. E chega a ser engraçado ver esse servo, de uma forma até inocente, ingênua, se ajoelhando e falando assim: mestre, tenha paciência porque eu vou pagar aos poucos. É tão inocente quanto a gente achar que a gente pode merecer o céu pela força do nosso braço. É tão inocente quanto. Porque não dá, não tem como. A dívida que nós temos diante de Deus é enorme, é impagável. Não pode ser paga com a força do nosso braço. Não dá. Então nós percebemos um movimento da parte de Deus. Em primeiro lugar, ele nos confronta com a nossa dívida. Ele nos confronta com a nossa condição. Ele nos confronta com o nosso pecado. Mas quando nós nos arrependemos, pedimos misericórdia, ele é tão misericordioso quanto para poder nos perdoar. E nos livrar da dívida impagável. E nos liberar da condenação. Nos liberar da culpa. É isso que Deus faz. Ele nos libera. Por isso nós podemos viver livremente para a glória de Deus. Por isso que nós podemos viver em paz com Deus, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas a pergunta que fica, irmãos, é a seguinte. Aqui a gente vê a essência do perdão cristão. Aqui é a essência. Nós recebemos o perdão de uma dívida impagável, de graça. Por isso nós retribuímos essa graça ao próximo. Por isso nós perdoamos. Por isso é da natureza de todo cristão perdoar, porque ele foi perdoado numa dívida impagável. Impagável. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que temos dificuldade para perdoar? Por que não perdoamos? É uma soma simples. Em muitas ocasiões, irmãos, essencialmente, nós não perdoamos porque nos falta dimensionar o tamanho da dívida que nós tínhamos.
do perdão que foi direcionado para a gente. Nos falta entendimento do Evangelho. Nos falta a dimensão da graça de Deus. Quando nós não agimos de forma natural, de forma misericordiosa, isso nos mostra que nos falta dimensão e entendimento do tamanho da dívida que a gente tinha. Nos falta entendimento do tamanho do perdão que foi direcionado para a gente. E não tem jeito, irmãos, o entendimento da graça é que vai determinar os parâmetros da nossa fé. É o entendimento do Evangelho que vai determinar as fronteiras do quanto nós vamos ser misericordiosos ou não. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela está diretamente condicionada pela percepção da graça, pela dimensão da graça, pela percepção do que foi feito por nós. Então esse é o primeiro passo primordial. A gente precisa entender isso, irmãos. Ah, Diego, mas eu entendo. Você entende e não perdoa, então falta dimensão. Talvez você até tenha um entendimento, mas não tenha a dimensão. Às vezes nos falta essa dimensão. Perceber o tamanho do perdão que foi dado. Uma forma boa da gente perceber é o seguinte: Jesus, ele foi vilipendiado, flagelado, espancado, cortado, ele foi furado nas suas mãos, e aquilo tudo é a nossa dívida. Aquilo tudo é a nossa dívida, sendo despojada sobre os ombros de Cristo. Mas ao mesmo tempo que a cruz revela o tamanho da nossa dívida, ele também revela o tamanho da graça. E por que a gente negligencia oferecer graça, irmãos? A gente está completamente equivocado. Completamente. Completamente. Essa é a base para o perdão cristão. Por que nós perdoamos ilimitadamente sempre que for preciso? Porque Cristo nos perdoa. Por que é próprio da natureza cristã perdoar sempre que for necessário? Porque Cristo nos perdoa. Cristo nos perdoa. Fale isso quantas vezes for possível para firmar na cabeça. Porque precisa, irmãos. Sem esse entendimento não tem como. Na segunda parte da parábola, nós percebemos esse segundo movimento. Nós recebemos o perdão da parte de Deus. Agora, nós retribuímos ao próximo aquilo que nos foi dado, de graça, o perdão. Nós perdoamos. Mas qual foi a resposta daquele servo? Impiedade, inclemência. É por isso que a parábola se chama dessa forma. A parábola do servo impiedoso, inclemente, enfim, tem vários nomes. Mas é essa segunda parte que dá a dimensão para a gente do porquê que ela é denominada dessa forma, né? Então esse servo, ele é liberado da sua culpa, da sua condenação, ele vai livre, ele é liberado. Então ele vai até o seu conservo, aquele homem que está ali debaixo da jurisdição dele, e cobra 100 denários que aquele conservo devia. E ele pega esse conservo pelo ombro, sufoca ele, diz: me paga o que deve. Completamente oposto ao que foi dado para ele. Completamente oposto. Isso revela muito da nossa hipocrisia como cristão. Então aquele homem faz exatamente o que ele fez, se ajoelha e diz: tem misericórdia, tem paciência, eu pago aos poucos. E olha que era muito menor do que o que ele devia para aquele rei, era 100 denários. Era pagável, vamos dizer assim. Era pagável. Mas ele não tem misericórdia e joga aquele homem na cadeia, na prisão.
E todos os servos que trabalhavam naquele reino ficam tristes e falam para o rei. E o rei vai lá e exorta aquele servo. Eu agi de misericórdia com você, e por que você não agiu de misericórdia com o conservo? Então, por isso, você vai ser jogado igualmente na cadeia. E toda a dívida que havia sido cancelada, eu vou restaurar. Esse foi o tratamento do rei. E Jesus, ele finaliza a parábola dizendo: se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu não perdoará vocês. Irmãos, como nessa segunda parte, o texto ele trata sobre o desdobramento prático da ação do perdão na vida da igreja, na vida da sociedade, etc., ela tem algumas conclusões aqui bem legais para tudo que a gente já conversou aqui, para tudo. E o primeiro aspecto que a gente pode perceber aqui é o seguinte: o perdão caminha lado a lado com a justiça. O perdão caminha lado a lado com a justiça. Como assim o perdão caminha lado a lado com a justiça? Quando a gente olha para essa parábola, irmãos, nós percebemos que o perdão pressupõe arrependimento. Arrependimento pressupõe mudança de vida. A intenção daquele rei não era que aquele homem fosse perdoado e vivesse de uma forma completamente contrária. A intenção daquele rei foi agir de misericórdia com aquele homem, para que aquele homem se arrependesse e agisse da mesma forma. Por isso, todo esse entendimento que a gente tem visto hoje de que o perdão fomenta a injustiça, que o perdão fomenta a impunidade, é pura balela. Esse não é o perdão cristão. Não é. O perdão cristão fomenta a justiça, porque pressupõe arrependimento, que pressupõe mudança de vida, que pressupõe a justiça de Deus. Esse é o perdão cristão. Que, do contrário, quando nós respondemos à ofensa do outro com mais ofensa, nós retroalimentamos uma relação de hostilidade, de guerra, de problema, de dificuldade. Agora, quando nós respondemos à ofensa com misericórdia, nós os constrangemos a arrependimento. E isso é que gera mudança. Isso gera mudança. Isso gera mudança. Essa caricatura que é feita do cristianismo é completamente equivocada. Completamente. Até porque, se a gente tem um mínimo de civilidade na sociedade, agradeça a ética cristã. Agradeça a ética cristã. E como exemplo disso, uma escritora chamada Barbara Reynolds, ela diz o seguinte: os movimentos liderados por Martin Luther King conquistaram um patamar moral elevado e persuadiram a maioria dos americanos porque eram marcados pela ética do perdão, do amor e da reconciliação. Eles saíram vitoriosos por conta do poder de sua visão espiritual. Os movimentos atuais são marcados por ressentimento, porque carecem de reconciliação e perdão. Olha o que essa escritora está dizendo. Ela está dizendo que a ética cristã é o principal agente de mudança social. É o principal agente de transformação na sociedade. E ela usa como exemplo os movimentos liderados por Martin Luther King, que agiu completamente de forma ética, uma ética que precede o reino de Deus. E em contrapartida com outros movimentos que lutavam pela mesma causa, mas eram revolucionários, pegavam em armas, não tiveram o mesmo efeito que o de Martin Luther King. Porque o perdão e a reconciliação cristã é o que traz transformação para a sociedade. E isso não é brincadeira, não é romantização barata, vira outra face. É o puro poder de Deus. É o puro poder de Deus que transforma, que muda. Para finalizar esse ponto, eu quero contar a história de uma cidade na Alemanha, pequena, no século XIX, que passou por um profundo avivamento. Numa capela luterana,
um jovem foi, quase às vésperas do Ano Novo, conversar com o pastor e confessar o seu pecado. Ele foi lá, confessou o seu pecado, o pastor dessa capela luterana ministrou perdão sobre a vida dele, da parte de Deus, e aquele menino saiu de lá renovado com essa confissão, ao ponto de essa notícia se espalhar, e no meado de janeiro já irem 35 pessoas até essa capela para fazer a mesma coisa, confessar os seus pecados. E quando chegou o meados de fevereiro, já tinha 150 pessoas que tinham ido. E como resultado disso, aquela cidade começou a ver o toque da redenção do Evangelho. Os índices de roubo diminuíram, os índices de violência diminuíram. Por quê, irmãos? Porque o perdão, a misericórdia, precede o arrependimento. E o arrependimento precede mudança de vida. E a mudança de vida revela a justiça do reino de Deus. Revela a justiça de Deus. Segundo aspecto que nós percebemos, o perdão é custoso. Por isso que ele é difícil. Ele é custoso. Quando o rei, ele perdoa a dívida daquele servo, o que ele está dizendo? Ele está assumindo aquela dívida para ele. Esse custo, ele deixou de ser daquele homem para ser pessoal daquele rei. E o que aquele servo deixou de fazer com aquele conservo? Fazer a mesma coisa, assumir a dívida para ele, porque era custoso para ele. E é por isso que o perdão é difícil, irmãos. O perdão é custoso, porque envolve assumir a dívida, assumir a culpa, assumir o custo. Por isso é complicado, por isso é difícil. E nem sempre a gente está disposto a isso. No caso daquela policial que a gente contou anteriormente, que foi presa, ela se sentiu liberta da culpa que a família eventualmente podia direcionar. Mas, por outro lado, foi custoso para a família. Porque aquele perdão precisou conviver com a ideia de que eles nunca iriam ver aquele parente deles. É custoso. Não é fácil. E quando a gente percebe que o custo é alto, a gente também não quer dar o perdão. Quando alguém nos trai, por que é custoso perdoar? Porque existe uma quebra na confiança. E isso gera um custo. Isso gera um custo. E é por isso, inclusive, na relação conjugal, que Jesus, ele orienta somente em um caso o divórcio. Que é em qual? Que é na traição. Porque a traição, ela gera uma quebra, uma ruptura da confiança em muitas ocasiões. E quando se gera essa ruptura da confiança, é difícil para continuar. É muito difícil. É custoso. É por isso que esse é o único caso. E Jesus, ele explica dizendo que é pela dureza do coração do ser humano. Porque realmente é difícil. Então aqui, irmãos, é importante a gente separar o pecado das consequências do pecado. Pode haver perdão num casamento que teve adultério? Pode ter, mas não necessariamente isso significa que vai ter restauração do casamento. Mas pode ter perdão. Porque é difícil, é custoso. E o perdão, ele carrega essa carga custosa problemática, principalmente da parte de quem perdoa. É difícil, mas essa é a orientação que nos é dada. E eu estou usando aqui um exemplo extremo, irmãos, só para poder dizer aquilo que muitas vezes acontece. Aquilo que muitas vezes acontece. Só que, por outro lado, irmãos, e aqui a gente chega num terceiro ponto, quando nós não perdoamos, nós ficamos aprisionados. É custoso? É custoso. Mas quando a gente não perdoa, nós somos sentenciados a ficar presos, aprisionados à pessoa que a gente não quer oferecer esse perdão. Isso é um fato.
Às vezes tem um familiar que fez um mal para a gente. Às vezes tem algum amigo que fez um mal para a gente. E quando a gente deixa de perdoar essa pessoa, a gente fica presa a ela, porque tudo que ela é a favor, a gente passa a ser contra. Tudo que ela é contra, a gente passa a ser a favor. E quando a gente menos espera, a gente está preso a ela. Por quê? Porque não perdoou. E não seguiu a vida. E é isso que a gente percebe na parábola. Aquele homem não perdoa e é lançado na cadeia. Ali está sendo estabelecido um exemplo circunstancial. Mas isso também acontece no nosso coração. Nós somos lançados numa cadeia. A gente começa a viver preso à pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar. Então, o perdão, ele não só libera a pessoa da culpa, o nosso ofensor, mas também nos libera para seguir a vida e continuar vivendo para a glória de Deus. E por fim, irmãos, Jesus ele finaliza dizendo o seguinte: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui, irmãos, existe uma interpretação que muitas vezes é equivocada, que é a ideia de que o perdão de Deus está condicionado à forma como a gente perdoa. E não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus ele só nos perdoa se nós perdoarmos o próximo. Quando a gente olha para o contexto da parábola, o que o texto está dizendo é o seguinte: quando o perdão que recebemos da parte de Deus, ele não é frutífero ao ponto de nos tornar mudados, ao ponto de nos levar ao arrependimento, nós não receberemos o verdadeiro perdão da parte de Deus, porque nós não estaremos aptos para perdoar o outro. Ponto. Essa é a condição. Nós só nos tornamos aptos para perdoar o próximo quando verdadeiramente o perdão de Deus nos alcança. Do contrário, a gente não vai perdoar o outro, e se não perdoarmos o outro, nós não receberemos o perdão de Deus. Essa é a interpretação do texto. Até porque se houvesse alguma coisa relacionada à condição, não seria graça. Não seria graça. Amém, irmãos? O texto ele não se preocupa em dizer aqui na parábola como que esse custo ele é assumido por aquele rei. A parábola não se preocupa em dizer isso. A única coisa que a parábola diz é: o rei assume a dívida, assume o custo e libera aquele servo. Na perspectiva do reino de Deus, esse custo é pago por Jesus. Esse custo é pago, é despojado sobre os ombros de Jesus. O custo que nós não conseguiríamos pagar, ele foi exercido através de Cristo Jesus. E como a gente disse aqui anteriormente, a cruz não revela só o tamanho da nossa dívida, ela também revela o tamanho da graça que foi dada para nós. Porque Cristo foi até as últimas circunstâncias para receber a nossa culpa, para pagar a nossa dívida e nos fazer andar em paz com Deus, livres da culpa, livres da condenação. E é por isso que nós liberamos perdão para o próximo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a perceber o tamanho, Pai, da Tua graça. Nos ajude a perceber o tamanho da dívida que tínhamos diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender o tamanho da graça, ao mesmo tempo que foi despojada sobre a nossa vida.
para que verdadeiramente a gente possa viver de acordo com esse perdão na nossa vida, Pai. Para que possamos liberar perdão para as pessoas que se arrependem diante de nós. Apesar de muitas vezes o custo ser muito alto para nós. Que o Senhor nos ajude, porque nós cremos que essa disposição vem do Teu Santo Espírito, portanto nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a fazer a diferença no nosso meio, na sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa, mediante o perdão que foi dado para nós. Mediante o perdão que nós oferecemos ao nosso semelhante. Que a nossa atitude, Senhor, não seja retroalimentar a ofensa, mas seja constranger pelo perdão. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Para isso nós te pedimos, destrói o nosso ego, Pai. Que a nossa disposição humilde seja o parâmetro para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cuida da tua igreja e promove na vida dela o avivamento que aconteceu naquela cidade na Alemanha. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos como igreja profundamente tocados pelo teu evangelho e pelo teu reino. É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém.